aula de hoje, a aula de hoje é uma aula um pouco diferente daquilo que nós, no cotidiano, durante muitos anos, não fazíamos esse método de operação. Mas começou algum tempo atrás entrar pessoas com a visão de que o delivery poderia ser uma solução. Isso a pandemia fez quase que muita gente se salvar dentro da Herbalife através dessa atividade. Então, a aula de hoje que vai ser ministrada sobre aula de delivery, presta atenção, porque você pode agregar a tua atividade independente do que tu faz, tu pode agregar, porque é um modelo de venda que não necessita você deixar em nada de fazer o que faz, e sim agregar para poder ter mais clientes, mais dinheiro, mais primeiras linhas. A palestrante que vai falar a aula de hoje, ela está tendo um resultado muito, mas muito, muito, muito bom. E ela vai falar depois do que ela fazia antes, mas basicamente ela se encontrou, ela foi, começou a aprender, treinou, treinou, treinou. Não foi fácil, mas tudo na vida, o início não é fácil. Mas hoje ela está tendo uma performance de volume pessoal, olha, extraordinário. Está sempre dentro dos meus top 5 que mais produz volume da organização inteira em termos de volume pessoal. E se não bastasse, no último ano começou, essa clientela toda começou a ser convertida em distribuidores, e agora um pouco mais para cá, agora começou a converter distribuidores em novos supervisores. E ela está performando super bem, recrutando, qualificando novos supervisores todos os meses, todos os meses. Então está sendo destaque da nossa organização em termos de recrutamento também. Então, ganha dinheiro, tem volume pessoal alto, novos distribuidores e agora a conversão de novos distribuidores. Então, gente, a Geni tem mais de 20 anos de negócio, é uma segunda linha minha, membro da equipe Get, diretamente de Chapecó, a terra da Chape. Com vocês, membro da equipe Get, Geni Francisqueto. Com você, Geni. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Sim. Então, muito obrigada. Sou feliz de poder estar aqui com vocês, passando essas informações, como o Léo já falou, mas eu de profissão, você tem alguém novo aqui que ainda não me conhece. Eu sou gaúcha, mas eu moro em Chapecó há 41 anos já. Sou profissional da área da educação física. Desde que eu cheguei aqui, eu percebi que fazendo o que eu fazia, eu não teria os sonhos meus realizados. E há 37 anos eu já trabalho com massoterapia. E 20 anos atrás chegou na minha casa, na minha clínica, a Herbalife. A pessoa que me apresentou me disse que eu poderia emagrecer meus clientes, e eu acreditei. E fui para um STS e lá eu entendi que não só os meus clientes estavam fora do peso, e que eu também precisaria usar o produto. E foi assim que eu comecei, o que me deixou mais feliz e assim confusa às vezes, porque diziam que a gente só vende o que a gente usa. E eu comecei a usar todos os produtos no dia que eu entendi que eu precisaria usá-los. E foi incrível, porque de desafio em desafio, eu atingi o meu objetivo em 90 dias, o meu primeiro plano. De 90 dias eu reduzi 9 quilos e mantenho até hoje, depois de 20 anos, com atividade física, sono reparador, com bem-estar. E agora vai fazer 3 anos em junho que eu conheci pelas redes sociais a escola do delivery. E sim, nós já estávamos há um ano, tínhamos fechado a nossa loja central, estávamos atendendo a partir de casa, do apartamento, e eu realmente fui ver como funcionava, me inscrevi e comecei a fazer a escola. Agora, na aula de hoje, vocês vão entender várias coisas. E nem tudo foi legal, tive muita dificuldade, ainda hoje tenho dificuldade, mas eu estou bem feliz porque as coisas têm melhorado, como o Léo já falou.
E eu vou falar só do último ano. No último ano, eu tive um faturamento líquido de todas as formas, gente, agregando delivery a partir da cozinha da minha casa, de mais de 221 mil reais, por uma professora aposentada, trabalhando a partir de casa. Qualifiquei para tudo. Entendi que eu preciso estar qualificada para tudo se eu quiser inspirar as pessoas do meu grupo virem comigo. E é isso que tem acontecido. E em específico, no mês de março, eu tive um faturamento de acessos, vendas e delivery no espaço de mais de 28 mil reais. Só de delivery eu tive um faturamento de mais de 19 mil. E líquido, eu tive mais 11.766,60 de delivery. Lucro. Na aula vocês vão entender isso também como. E me surpreendi, porque a gente também aprende na escola que tem que ter tudo no papel. Eu tive 70 clientes repetidores. O que que significa isso? A pessoa compra o produto, se sente bem, gosta, tem resultado e compra novamente. E eu tive 30 clientes novos. Então, no total, eu atendi 100 clientes só com o delivery, gente. Então, é exatamente isso que faz total diferença, que tem feito total diferença na minha vida. E um total líquido, amanhã cai, né, o nosso dinheiro. E eu estou feliz porque amanhã eu recebo minha segunda aposentadoria. Agora eu estou aposentada pela Herbalife. Eu falei para o Léo, a gente precisa falar mais disso, porque as pessoas não sabem que também é possível. Então amanhã eu vou receber os meus royalties da Herbalife e vou receber o meu aposento, que eu tenho direito desde novembro, que eu fiz 62 anos. E o meu líquido do mês de março, gente, de todas as formas de ganho, que fique claro, R$ 22.797,80. Terminei de fechar hoje à noite, para vocês também entenderem que é possível, quando nós focamos e decidimos fazermos a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa comunidade. Então, eu vou falar assim sobre o delivery. O Léo pediu para que eu desse uma explanação e eu vou passar assim os tópicos de como eu tive que fazer para aprender a fazer o delivery. Que não é simplesmente começar a fazer o delivery e fazer. Então, para nós transformarmos o nosso delivery, que a gente acha que é, mas não é profissional, em profissional, nós temos que ter, em primeiro lugar, organização. O que que é organização? É organizar tudo que nós precisamos para ter um delivery de sucesso. O que é organizar? Comprar todos os materiais que precisamos. Segundo ponto, nós precisamos de ter a cronoanálise. O que é isso? Quanto tempo eu demoro para fazer 20 bolos no pote? Um exemplo. Quanto tempo eu demoro para fabricar 20 pizzas? No começo da fabricação até a montagem e elas lacradas. Tem um sistema. No delivery existe um sistema que nós temos que seguir para que dê certo. Existem regras. Temos um marketing, temos uma equipe que faz todo o material que repassa para a gente. E também temos que cuidar essa parte da vigilância sanitária. Cada município tem uma regra, cada estado tem uma regra. E independente se o nosso delivery é residencial ou é central, também temos que saber quais são as regras que nós podemos ter ou não pela vigilância sanitária. Pode passar, Léo? E o nosso carro-chefe sempre é o bolo no pote. Por que o bolo no pote? Porque a grande maioria das pessoas gostam de doce e desde a pandemia, desde aquela situação que nós vivemos, muitas pessoas começaram a comprar pelos deliveries e eles ganharam muito peso. E nós temos o melhor produto do mundo, a melhor forma de montá-lo, com baixa caloria, alta proteína, que sacia, que substitui refeição. Então, o nosso carro-chefe do delivery é o bolo no pote.
O que mais nós usamos para fazer o delivery? O nosso celular, gente. O nosso celular é que faz com que as pessoas nos chamem direto no WhatsApp, façam seus pedidos, façam o Pix. Gente, é maravilhoso receber Pix. É muito bom todo dia, toda hora, independente da hora do dia e da noite, tá? Também vou explicar sobre isso. Pode passar? Mas também não só de bolo vive um delivery. Com o andar dos dias, nós tivemos as aulas e aprendemos que as bebidas funcionais, que elas também são feitas com todos os nossos produtos, dão muito resultado. Então, qual é a diferença entre loja física e delivery? A loja física é aquela que você tem no centro da cidade, ou numa garagem, ou num final de estacionamento. Você lá vai ter custos de aluguel, de funcionário, IPTU, condomínio, energia, internet, as despesas de gasolina e perca de tempo no trânsito. Gente, para mim, depois que nós mudamos para casa e eu comecei a voltar a trabalhar a partir de casa, foi um diferencial incrível, porque nós saímos de casa às 5 da manhã e voltávamos às 9 da noite, com mala da atividade física, mala do exercício, mala do espaço, mala da massoterapia, e assim era a nossa vida. Tem algum microfone perto aí, gente. E o delivery, a partir de casa, a partir da minha cozinha, ele não tem custos. Hoje nós moramos free. Porque o que eu invisto de aluguel aqui para nós morarmos num apartamento de 120 metros, no centro de Chapecó, aluguei ele com tudo dentro, trouxe algumas coisas nossas pessoais, claro, e algumas coisas do espaço. Tenho muito mais tempo de estar com a minha família, tenho tempo de cuidar da minha família, mas também tem que ter muito cuidado quem trabalha a partir de casa, porque também pode ter muita facilidade para desfocar. Arrumar a roupa, arrumar o quarto, organizar aqui, organizar ali e não fazer o que precisa ser feito. Então, também nós temos a parte dos ganhos. E como a gente faz para saber se realmente vale a pena você trabalhar com o delivery, além de todas as outras formas. Gente, eu não deixei de fazer nada do que eu fazia. Eu continuo com a massoterapia, eu continuo com as aulas de pilates, eu continuo com o grupo de corrida, eu continuo com venda fechada, eu continuo servindo o almoço aqui das 11h30 às 13h, mas em horários que eu tenho disponibilidade. Se alguém quiser vir na minha casa comer no espaço, ele precisa me ligar antes e agendar. Por quê? Porque minha agenda é muito fechada, das 4 da manhã até as 9 da noite. Então, aqui, se eu vender, vamos usar o exemplo do bolo no pote. Se eu vender 10 bolos no pote por dia, o mês tem 30 dias, porque o delivery não fecha. Eu estava de férias, mas o Eric veio aqui em casa fazer muitas entregas. Nesses 5 dias que nós ficamos fora, foi vendido mais de R$ 3.000 diretamente lá da Bahia e o Eric vinha aqui para fazer as entregas. O lucro médio de cada bolo no pote, falando do bolo, é R$ 10. Se eu vender 10 por dia, por 30 dias, eu vou ter um lucro no mês de R$ 3.000. Quem aí fora trabalha 8 horas por dia e não ganha isso? Então, foi exatamente isso que eu entendi. Fazer as coisas, nós temos que fazer de uma forma ou de outra. E assim sucessivamente. Aí você pode observar, eu tenho dias que eu tenho um atendimento de 100, 102 pessoas, mas que vem aqui na minha casa 10 ou 11. Por quê? Porque cada valor fixo, é, a gente faz uma base do delivery, é contado um acesso. Então, é dessa forma que a gente faz a contagem. Tem sido maravilhoso. Pode passar, Léo? E o meu professor, ele fatura mais de 45 mil mês só com delivery. Então, mas ele está já há quantos anos, né?
Então, é sobre isso que a gente tem que entender. As coisas não acontecem de um dia para o outro, mas se você continuar fazendo todos os dias o que precisa ser feito, vai dar certo. E vamos entender as fases do pré-delivery. O que eu preciso ter na minha loja do delivery? Eu preciso ter um liquidificador. Gente, eu não preciso ter 20. Eu preciso ter um liquidificador. Eu preciso ter a máquina de muffins. Eu tenho a máquina de muffins, eu tenho a máquina de waffle, que eu uso para fazer as massas dos pães proteicos e das pizzas. Eu uso a máquina de muffins para os pão de mel, para essas outras coisas todas. Precisa ter uma chaleira elétrica ou uma chaleira de fogão. E para termos o delivery, gente, não é diferente da Herbalife tradicional. Tem que ter produto. Mágico isso, né, gente? Nós precisamos ter produto. Então, hoje, com o esquema do hype, eu tenho muitas pessoas que compram 250 pontos para começar a trabalhar com hype. O meu grupo não trabalha com delivery como eu. Meu grupo é livre, ele trabalha do jeito que ele quer. Desde que ele fature e ele faça cliente e tenha resultado financeiro, tá tudo certo. Eu tenho que dar o suporte para o meu grupo no que ele escolher, não no que eu quero que ele faça. Por quê? Porque é independente o nosso negócio. E tenho trabalhado muito essa parte de 500 pontos, porque o que acontece no delivery tem muitas, não muitas, mas tem várias pessoas que depois de 6 ou 7 compras, eles dizem, tá, mas e como que tu faz isso? Eu não tenho como fazer em casa? Aí entra a parte de fazer o recrutamento. Então, eu faço o registro e eu dou a opção de 1.000 pontos, e depois, se a pessoa não pode comprar 1.000 pontos, eu dou a opção de 500, e a última opção é de 250 pontos. E assim sucessivamente. E já encaminhamos para o STS. Então, tem sido valioso isso, e eu percebo que para as bebidas funcionais nós precisamos dos chás, precisamos das fibras, precisamos da proteína, do colágeno. Para os nossos produtos do delivery de comida, nós precisamos das sopas, dos shakes, do Nutrev e da proteína. Então, nós temos que ser profissionais. Pode passar, Léo. Outra coisa que eu tive muita dificuldade no início foi entender que eu precisava entender de computador e eu não queria aprender. Tanto é que hoje eu disse para o Léo, Léo, é melhor você passar o negócio aí, porque eu ainda tenho essa dificuldade. E ponto. Um dia desses eu vou me permitir fazer. E o que que nós precisamos, então, como eu já falei, material antecipado. Gente, para ter o delivery, você não precisa comprar 1.000 sacolas, mas você precisa ter uma quantidade de sacolas, de adesivos, de potes, de garrafas. Você precisa ter grampeador, tudo, gente. O que precisa para um delivery, tu precisa ter. Os adesivos de lacre, de segurança. Nós também precisamos, depois de ter todo o material, nós precisamos ter um Instagram de restaurante. Porque se nós não tivermos um Instagram de restaurante, nós não conseguimos trabalhar com várias ferramentas para o delivery. E depois disso, também temos que ter o WhatsApp Business. Hoje eu tenho 2 WhatsApps Business, eu tenho mais 2 números de telefone e eu tenho mais o Valmor tem mais 3. E assim vamos, né, gente? Por quê? Porque a gente trabalha em casal e também já há 2 anos nós temos a inteligência artificial, que por isso que temos que ter mais números. Pode passar? Se tiverem dúvida, vão anotando que depois vai ter um tempo para eu também responder perguntas, tá? E como que temos que montar a loja, então? Número 1, no nosso delivery, não podemos postar vida pessoal. Nada de religião, nada de política e nada de futebol. Por quê? Porque é delivery, não é vida pessoal. É um negócio como qualquer outro negócio.
E aqui dentro da minha casa, no meu negócio, eu atendo pessoas de todas as opções sexuais, de todas as religiões, e eu preciso que haja esse respeito com as pessoas aqui dentro. Também no nosso Instagram precisamos fazer. Gente, às vezes não dá tempo, podem acreditar. Às vezes não dá tempo de postar. Hoje eu não postei nada no meu feed. Agora há pouco eu vi que o pessoal que comprou hoje postou na rede social e me marcou. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá e repostei. Isso é muito importante também para as pessoas. A gente não obriga ninguém, mas é muito bacana quando as pessoas fazem isso. Então, elas postando, elas comendo, elas mostrando que elas receberam. E também os stories, até 10 é necessário você ter, se você quiser, mais ou menos. E você escolhe se você quer fazer reels, se você quer fazer postagem simples, mas é bem inteligente fazer isso direcionado ao delivery. Então, eu Maravilha. tenho o meu Instagram do Espaço Vida Saudável, eu tenho o meu Instagram do delivery, eu tenho o meu Instagram pessoal e eu tenho o meu Instagram também de produtos fechados. Por quê? Porque é assim, um dia, se vocês forem trabalhar com delivery, vocês vão entender por quê. Pode passar? WhatsApp Business. Gente, esse WhatsApp é o que vai nos trazer todos os pedidos, todos os questionamentos, todas as perguntas. Então, nós temos que criar um perfil comercial com as mesmas informações que nós temos no Instagram. Eu, até hoje, se você me perguntar como faz, eu não sei. Mas eu tenho um marido que entende um pouco mais que eu, e eu tenho um filho que tem 29 anos, que essa galera jovem entende tudo e faz tudo. Aí o que que ele fez? Ele assistiu umas aulas comigo e o Eric montou tudo isso para nós. O Valmor também sabe fazer, mas o Eric tem muito mais facilidade, então ele fez tudo isso para mim. Deixou as respostas rápidas, que é isso eu já sei fazer, tá? Quando a pessoa começa a perguntar, eu vou clicando e vou respondendo e vou passando a informação que ela quer. O número 2, para nós termos um delivery de sucesso, nós temos que ter um catálogo digital, que é o nosso cardápio do delivery. Temos que ter tudo que nós servimos no nosso delivery no cardápio e deixar ele bem profissional. O meu tem coisas repetidas, primeiro que eu não sei direito tirar, também não sei como eu coloquei a mais, mas está lá. As pessoas, quando elas procuram, elas sempre encontram o que elas precisam. E eu, na medida do possível, eu sou sempre muito gentil em apoiar as pessoas e buscar passar informações que elas estão procurando. Adicionar informações de horário de funcionamento. Gente, horário de funcionamento do delivery é 24 horas. Eu tenho a IA que responde e eu tenho o meu WhatsApp Business que também responde. Então, às vezes, eu acordo de madrugada para ir no banheiro, já saiu venda, já saiu o pagamento e eu já recebi a informação do que eu tenho que entregar e a hora que eu tenho que entregar. Então, é por isso que muitas vezes, 3:30 da manhã, a gente está na cozinha montando os combos. Por quê? Porque se a gente oferece, nós temos que ter o material pronto e a comida pronta para servir. O e-mail, o endereço com localizador, e tem que ter isso no status também e todas as informações principais do nosso trabalho. Pode passar? Parece muito difícil, mas depois que a gente vai treinando todos os dias, e muitas vezes a gente também erra, e a gente faz até acertar. Também na escola a gente tem um momento que a gente aprende a fazer o patrocinado pago. Isso isso dá muito retorno, mas ele dá um retorno, mas você também tem que fazer investimento. Então eu sempre falo para as pessoas que sempre temos que fazer um investimento
do tamanho que nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, ele pode ser simples, ele pode ser a partir de R$ 5, ou R$ 6, ou R$ 10 por dia, conforme aonde você vai fazer essas postagens, é o investimento que tu vai fazer. Por exemplo, se eu quiser só que as pessoas cheguem até meu perfil para conhecer o meu perfil do delivery, eu posso fazer um patrocinado pago para 30 dias com R$ 10 por dia. E nesse tempo de 30 dias, eu fiz um investimento de R$ 300, mas até lá eu já vendi mais de 3.000. Por quê? Porque sempre alguém vai me chamar e quer saber mais. E também o patrocinado pago, ele serve para que as pessoas possam compreender melhor e pode ser feito pelo gerenciamento de negócios ou pelo Meta Business. Então, também isso tudo eu aprendi na escola, na prática, é passo a passo para depois eu poder fazer. E também você pode divulgar, como eu já falei, o Instagram, o Facebook e no Google Maps. A gente também busca, pesquisa. O dia que eu quero só falar com academias de ginástica, o dia que eu quero só falar com dentista, o dia que eu quero só falar com nutricionista, o dia que eu quero só ter contatos de médicos, o dia que eu quero só ter contato de massoterapeutas na região de Chapecó. Eu vou entrar no Google, o Valmor que sabe fazer isso, né? E ele vai fazer a pesquisa, depois de 12 horas vem uma listagem. E é em cima dessa listagem que nós temos que ter o cuidado para mandar a informação para eles, para que eles possam vir até a gente. E também sempre tem que ter a salvaguarda, né? Quando a gente manda as mensagens pela inteligência artificial, que é quando a gente faz esse trabalho, se não quer receber mais, digite sair. Então temos que ter esse cuidado para que as pessoas não bloqueiem a gente. Pode passar? E aqui eu já falei, mas eu vou repetir, então é assim, ó. Para loja de centro da cidade ou o meu espaço Vida Saudável, que é residencial, eu vou fazer o patrocinado pago em até 2 km. Por quê? Por causa do trânsito. Porque em até 2 km a pessoa pode sair do trabalho e vir no horário de almoço dela, ou vir no horário do intervalo dela, até o espaço, como eu estou atendendo 24 horas, ela vai me chamar e a gente vai agendar um horário para ela vir até aqui. Pro delivery, a gente faz o patrocinado pago num raio de 8 a 10 quilômetros. Quando a pessoa investe mais de R$ 100, nós não cobramos a entrega. Quem faz a entrega quando o Valmor não está no trabalho dele, não está fora e não está em viagem, que ele também faz trabalho executivo de direção remunerada, é o Valmor que faz as entregas. Então, eu digo que Uber que está indo, eu digo o final da placa, eu digo a cor do carro, eu digo o nome da pessoa. Às vezes ele não encontra pelo localizador que eles mandam, aí eu passo o telefone da pessoa, ele liga e assim é feito. Quando o Valmor não está, que a pessoa não consegue vir até mim buscar, então eu já tenho um motoboy que faz esse trabalho e mais um cliente que também trabalha com. E a parte do dinheiro, gente, as pessoas que também querem ganhar dinheiro e que são donas de casa e que são aposentadas, porque como eu sou professora aposentada, eu conheço muitas professoras aposentadas que estão em casa cuidando dos netos. E quando elas veem as minhas postagens e elas recebem a informação do patrocinado, elas perguntam como elas podem fazer para elas também ganharem dinheiro. Então, também a gente deixa num raio de 2 km. E o recrutamento, gente, eu também trabalho. Existem dias da semana que a gente também na escola aprende, e próximo ao STS a gente aprende e a gente trabalha o recrutamento. Então, também a gente busca por região, por cidade e também por países.
Então é muito fácil depois que a gente aprende. Mas tudo exige disciplina, organização e prática. Não resolve eu fazer o patrocinado pago uma semana e depois ficar um mês sem fazer. Então, nós temos que fazer isso sempre. Por isso que temos que ter os clientes e cuidar bem deles. E a estratégia diária para aumentar a nossa produtividade tem que ser simples e tem que ser direto. Gente, se você ligar para uma pizzaria e ela não te atender, você vai ligar para outra, né? E o delivery é assim também. Então, por isso que muitas vezes, lá nas férias, eu deixava o telefone no quarto. Porque se eu levava o telefone junto, eu ficava trabalhando o tempo todo. Porque eles chamam o tempo todo, gente. Hoje, por exemplo, foram feitas 5 entregas, mas eu tenho mais de 20 pessoas que estão para fazer o fecha. De hoje à noite até amanhã de manhã, mais umas 7, 8 vão fazer o fecha. Mas eu tenho que fazer esse trabalho simples e direto. Se você fica explicando muito, não sai venda. Então, eu também tive que aprender a falar menos. E também nós temos que aprender a trabalhar com objeções. Ah, mas isso vai emagrecer? Ah, mas isso vai durar quanto tempo? Ah, mas isso eu posso deixar na geladeira quantos dias? Ah, mas isso é feito do quê? No meu delivery eu não falo de Herbalife. No meu Instagram do espaço eu falo de Herbalife. No meu pessoal eu falo de Herbalife. Por que que eu não falo de Herbalife no delivery? Porque ainda existe muito preconceito com os nossos produtos. E eu tenho muita gente que já usou e que usa e que nem se deu conta que sou eu e que adora e que já tem um resultado incrível e não sabe que é Herbalife. E tá tudo bem, gente. Então a gente fecha a venda, por isso que nas respostas rápidas e na inteligência artificial e mesmo no próprio WhatsApp Business, a pessoa vai digitando os números e vai vindo as informações. Eles fazem o pedido, eles dizem o sabor que eles querem, eles dizem a quantidade, eles fazem o Pix e aí eles já dizem o endereço da onde a gente entrega. É muito fácil, é muito prático, mas tem que trabalhar. A notícia boa é essa, tá, gente? Mas o que eu percebi no delivery, que eu estou atingindo um grupo de pessoas que com a Herbalife específica e com o espaço, eu não atingiria. Então, isso tem me gerado muito valor e principalmente as pessoas que têm uma renda mais elevada e que buscam comer comidas mais saudáveis. Eu tenho uma família, gente, que eles investem mais de R$ 2.000 a cada 2 semanas comprando. Eles compram tudo do delivery, gente. Eles compram as bebidas para o café, eles compram o pão, eles compram o almoço, eles compram a janta, eles compram os hype, que agora eu aprendi a fazer o hype não precisando mandar ele pronto. Eu mando de uma forma diferente, que agora também está autorizado. E tem sido sensacional isso. Também a gente envia mensagens toda semana para os clientes, para os ex-clientes e para as pessoas que ainda não compraram. Olha, ontem eu vendi R$ 677 ontem para uma pessoa que começou a perguntar para mim de produto em julho de 2023, tá, gente? Então, nós nunca podemos desistir. E sempre, cada 3, 4 semanas, né, eu tenho mais de 20 mil números de telefone no meu celular. Então, é feito o rodízio dos números e vai passando quando termina a lista, repassa novamente. Então, isso é muito importante. E também o item número 5, acompanhar sua rede social. E também acompanhar os novos seguidores. Isso quem faz para mim é o Valmor, tá? Quem começou a me seguir, tem que falar com eles, tem que mandar mensagem. Quem curtiu, tem que mandar mensagem. Quem quer saber mais, tem que já pedir o número do WhatsApp. Quem vê o nosso stories tem que
mandar mensagem. Então, isso é, também precisa de tempo. Mas, gente, vale a pena. Eu, às vezes, as pessoas dizem, Gê, mas tu não cansa, não. Às vezes eu fico triste, mas cansada nunca. Porque quando você trabalha com o que você ama, dentro da tua casa, e você deixa famílias inteirinhas, que reduzem 3, 4, 5, 10, 15, 18 quilos em 6 meses. Tu nem conhece a pessoa. Ela te manda foto. Ela te diz, meu Deus, a minha vida mudou depois que eu te conheci. E ela nem me conhece. Ela conhece o Uber que vai entregar, mas ela já serve as amigas. Tem uma pessoa que ela compra e distribuiu para as amigas. Adivinha o que que aconteceu? Ela compra R$ 1.000 a cada 2 dias. E eu disse para ela: Tu quer me passar o contato das tuas amigas? Não, não, não. Elas não querem ser incomodadas, mas elas adoram que eu entrego já tudo pronto. Então, gente, relacionamento. Então, a recomendação de cliente em rede social é ouro. A recomendação do cliente que começa a usar e a nutricionista diz: Meu Deus, mas tu tá fazendo tão certinho, vamos trocar o teu plano? Não, não mexe no meu plano. Sinto muito, gente, mas eu tenho muitas pessoas que vão para o nutricionista, pode passar, Léo, que vão para o nutricionista e elas me mandam a lista do que elas têm que comer. Eu digo: Olha, eu só me cansei de ver a lista de compras. Não faço esse tipo de comida, mas eu tenho um outro tipo de comida que eu posso te oferecer. Bingo. As pessoas compram porque já vai pronto, é diferente. Cada semana é um sabor, cada refeição é um tipo e não enjoa. Isso é o melhor. Gente, os nossos produtos são sensacionais. Nós só precisamos aprender a usá-los e fazê-los. E os clientes ficam encantados. E eles sempre têm razão, tá, gente? Ai, Geni, olha aqui, aquilo. Comigo não acontece. Por quê? Porque é o Valmor que entrega. Ou eles vêm buscar em casa. A gente tem que lacrar bem as sacolas, a gente tem que pôr o, o adesivo de segurança, a gente tem que pôr as colheres com os guardanapos, tem que pôr o canudo. Tudo que precisa ir, precisa ir. Quando vão as bebidas, também tem que ir tudo. E tem que acompanhar. Aqui eu não tenho essa situação da entrega, porque normalmente é o Amor que entrega. E agora eu já tenho tido assim, 20% dos clientes que eles descobriram que eu estou perto do trabalho deles. Aí eles me dizem: Ó, Gê, tô passando aí em 3 minutos, tu pode descer? Eu vou na geladeira e normalmente, gente, aquelas caixas de Nutrev, aquelas caixas que vêm os produtos que são grandes, elas saem com é, protocolo de 5 dias, protocolo de 4 dias, Slim Day de 5 dias, daí vão 2 caixas daquelas, Slim Day de 3 dias, vai uma caixa daquelas. Gente, aquelas caixas eu sempre guardo todas. Por quê? Porque a gente precisa, senão não tem aonde colocar as encomendas, gente. Elas vão nas sacolas, tudo bem acomodadinha, mas tem que ter aquelas caixas que elas são fortes. E nunca entregar sacolas danificadas, rasgadas, sujas ou com lacre rompido. Então, como eu já falei, eu não tenho essa situação aqui, mas quem manda pelo motoboy tem que ter esse cuidado. O nosso professor, por exemplo, e muitos colegas meus fazem. É feita a filmagem quando o motoboy entrega para o cliente. Depois de 2 horas é chamado o cliente, é perguntado se foi tudo certinho. Os meus eu faço esse trabalho, mas nunca tivemos problema. Tá? Aqui fala 2 horas após chamar, perguntar se gostou. Normalmente eles dão um feedback. Meu Deus, eu quero mais. Sábado, pode passar. Sexta nós chegamos de viagem, sábado foram as entregas e sobrou um chocolate amargo dos pão de mel e eu fiz uns bombons saudáveis. Adivinha? Eu tive que fazer muitos. Por quê? Porque a pessoa que comprou os pães de mel foi um bombom e ela já encomendou 20 bombons para os filhos e ela disse que só vai pôr um presente. Então, gente, ó, tem que ter entendimento e sabedoria e nós temos que ser criativos. Então, os nossos clientes, eu tenho cliente, gente, que depois do meu lançamento do livro, de 12 de novembro,
E eu fiz o lançamento do livro aqui na minha casa, na sala de casa, no dia do meu aniversário, e eu só servi produtos que eu sirvo no delivery. Vieram 94 pessoas aqui na minha casa no dia do meu aniversário, das 7 da manhã às 10 da noite. Eu reativei pessoas que não usavam o produto há 19 anos. Eu reativei consultores e tem gente virando supervisor, porque nunca imaginaram que poderiam fazer essas comidas com os produtos. E voltaram no meu relacionamento que estava morno, não estava quente, não estava frio, estava morno, porque elas vieram comprar o meu livro para conhecer a minha história. Realmente a minha história de quem era a Geni lá no passado. Então, gente, nós temos que usar todas as oportunidades que nós temos para colocar os nossos produtos. E o nosso cliente, sempre que ele gosta, ele indica. Então, o cliente se torna teu fã e ele acaba gostando da marca. Tem uma que diz assim, porque com o tempo eles vão sabendo que é Herbalife. Eu amo o Mundo Fit Chapecó, mas eu amo Herbalife, porque isso mudou a minha vida. Porque nós temos o melhor produto, nós temos a melhor oportunidade, nós temos as melhores pessoas e o mundo está doente. E se nós não mudarmos a nossa mentalidade, lendo bons livros, e se nós não colocarmos melhores alimentos na boca das pessoas, as pessoas vão continuar comprando remédio. Gente, não tem depoimento melhor de você ouvir uma pessoa dizer assim: G, eu tomava 8 remédios, eu não estou tomando mais nenhum. O médico foi tirando aos poucos. Gente, isso é Herbalife, isso é o nosso negócio, isso é marketing multinível, transformar vidas, transformar famílias, salvar pessoas da depressão, da vontade de se matar, da vontade de não querer mais viver. Gente, isso faz total diferença, mas lembra, se a minha cabeça não estiver boa, se eu não estiver em equilíbrio, nada vai ficar em equilíbrio. Então, como o Léo sempre fala, os nossos pilares precisam estar em equilíbrio. Imagina que eu tenho um espaço já há 10 anos, 15 anos, eu, Léo, e imagina que eu tenho lá 10 clientes, 12 clientes, mal apenas pago o aluguel, não está fácil para eu fazer o meu volume pessoal. Eu abro o meu espaço às 11, quando às 2 já terminou meus clientes, aí eu fico o resto do dia zanzando, mas eu faço Herbalife integral. O Uhum. que você sugere para alguém que tem um espaço que abre 3, 4 horas por dia só, 11 às 2, não está conseguindo ser ativo, está faltando dinheiro e começa a falar que Herbalife não funciona? Que tu recomenda para esse tipo de distribuidor que está nesse cenário? Primeiro, será que ele está usando o produto como tem que usar? Será que ele está com o resultado como ele precisa estar? Será que quando as pessoas olham para ele, eles vão olhar uma pessoa que se transformou? Ou uma pessoa que continua como estava há 10, 12, 15 anos atrás? Segunda resposta: se você tiver um NRG, um herbal e uma fibra líquida, você já pode ganhar dinheiro. Então, nós precisamos, de novo, trabalhar a mentalidade. Nós precisamos realmente fazer o nosso trabalho. A gente já tem tudo. Nós temos o melhor produto do mundo, gente. É só fazer. Maravilha, maravilha, muito bom, muito bom. Se você escolher fazer, me chama, eu posso te dar orientação. Eu sei que aqui na sala, não sei se estão aqui ou se estão na outra aula do delivery, que nós também temos aula na segunda. Mas tem muita gente daqui, do nosso grupo, que também está faturando alto com o delivery, desde que viram que eu estava fazendo. Pô, se a Geni pode, eu também posso. E eu Sim. me alegro muito em ver muitas pessoas ganhando mais dinheiro fazendo delivery. Isso é possível, gente. Nós podemos, tudo que nós decidirmos.
Resumindo, né, Geni? Delivery basicamente é vender Herbalife com teleentrega, ok? Que Ela entrega, tele, exatamente.